Olá, querido aluno, aluna, aqui é a professora Andresa Bello. Nós vamos estar dando continuidade ao ensino, tá? Do módulo de Psicologia 1, lembrando que Psicologia aqui, no caso, a gente está estudando atrelado às questões da aprendizagem, tá? Os conhecimentos pedagógicos, eles fundem-se a conhecimentos da psicologia com o objetivo de otimizar o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, de entender como que o ser humano aprende, quais são as suas capacidades de aprendizagem, como que nós podemos criar um ambiente psicologicamente favorável a isso, tá? Então, é esse o motivo pelo qual nós aqui, nessa disciplina, estamos aí nos dedicando aos estudos, ao conhecimento de alguns itens importantes da psicologia, ok? Bem, no vídeo anterior, nós vimos a diferença ali da ciência, né, de um saber científico, e também vimos ali a diferença do que é um saber considerado como senso comum, né? Nós vimos que a psicologia, ela sofreu ali uma evolução, digamos assim, né? Ela nem sempre foi reconhecida como ela tem sido reconhecida hoje. Ela passa ali a sair, né, a se tornar independente da filosofia na Alemanha, mas ela vai ganhar ainda mais espaço nos Estados Unidos, tá? Então hoje nós vamos conhecer as 3 principais abordagens que deram aí um pano de fundo para as principais teorias psicológicas que nós temos hoje, tá? Bem, aqui dentro ainda da nossa apostila, tá? Só pra gente relembrar, nós vimos aí a psicologia científica. Nós vimos que o berço da psicologia, ela foi na Alemanha, já no século passado, tá? E muitas pessoas seguiram os estudos, né, que se iniciaram ali na Alemanha, surgindo aí uma nova ciência, tá? Surgindo outras pessoas interessadas aí em desenvolver o conhecimento da psicologia, libertando aí a psicologia da ciência chamada filosofia. Tanto que nesse primeiro parágrafo aqui, desse slide, que está na nossa apostila, diz assim, ó, seu status de ciência, né, o status de ciências da psicologia, ele é obtido na medida que essa área, esse conhecimento, ele passa a se libertar, no caso aí da filosofia, tá? Então aí aparecem, né, novos estudiosos e pesquisadores sobre novos padrões de produção de conhecimento, tá? Quais são aí os campos de estudo, quais são as bases aí, os principais pontos estudados pela psicologia? Bem, o objetivo ali era definir seu objetivo de estudo, né? Nós vamos ver que alguns vão utilizar o comportamento como objeto de estudo, objeto de análise, né? Em questões aí para produzir material científico para psicologia. Uns vão dizer que é o comportamento, outros a vida psíquica e outros a consciência. Nós vamos ver cada um deles hoje, tá? Outra questão, delimitar o seu campo de estudo, diferenciando-se de outras áreas de conhecimento como filosofia e a fisiologia, né? Então, um dos objetivos era atribuir à psicologia uma condição diferenciada de questões relacionadas à filosofia, que é ali a arte do conhecimento, o amor ao conhecimento, e também separando a questão fisiológica. O que é a fisiologia, né? É a questão estrutural, tá? Bem, outro objetivo seria formular métodos de estudo desse objeto, ou seja, eles se dedicaram em pensar quais seriam os métodos necessários para que pudéssemos estudar ali o comportamento, quais seriam os métodos adequados ali para estudar a vida psíquica e quais seriam os métodos estudados para poder desenvolver estudos por meio da consciência, né? Lembrando que comportamento, vida psíquica e consciência atrelado ali ao comportamento humano. Obviamente, tá? Nas pesquisas nós vamos ver, inclusive, que foi utilizado experimentos com animais, por exemplo, rato, cachorro, enfim. Porém, o objetivo ali principal é o estudo voltado para o ser humano, tá? Vamos lá.
tinha ali por objetivo formular teorias enquanto um corpo consistente de conhecimentos, ou seja, não poderia ser achismo, né? Achismo, ele deveria perder espaço para uma ciência que tivesse ali fundamento, objetos de estudo concreto, ou seja, real, aquilo que pudesse ser palpáveis dentro da área da psicologia, tá? Essas teorias, elas devem obedecer aos critérios básicos da metodologia científica, ou seja, tem que ter questão de raciocínio, atribuir lógica, tem que ser algo concreto, né? Não tem que fugir do senso comum, porque tem que ser empírico, tem que provar, tá? Isto é, deve-se buscar então uma neutralidade do conhecimento científico. E todos os dados, tá, atribuídos à psicologia científica, a psicologia como ciência, elas devem ser passíveis aí, no caso, de comprovação o quê? Científica, tá? E o conhecimento, todo conhecimento que esses estudiosos, eles desenvolveram, eles deveriam ser cumulativos, ou seja, deveria sempre estar agregando novos conhecimentos. O conhecimento deveria até servir como ponto de partida, mas nunca como uma conclusão, entende isso? Deve ser cumulativo, deve servir como ponto de partida para o desenvolvimento de outros experimentos dentro dessa área de pesquisa. Bem, nós temos aqui, eu trouxe até uma imagem, né, uma caricatura aí dos principais teóricos, né, dentro da psicologia que são aí utilizados, tá? Os pensamentos desses teóricos aqui, dessas imagens, eu vou ler o nome deles para vocês, eles têm a ver aí diretamente com a área da pedagogia, com a área dos conhecimentos pedagógicos, com a escola, com o processo de desenvolvimento da aprendizagem, porque esses camaradas aqui, eles desenvolveram pesquisas psicológicas que muito têm a contribuir. Tem aí Jean Piaget, que nós conhecemos, né? Falamos muito dentro da área da educação. Carl Jung, Freud, né? A gente fala muito sobre Freud também. Poucos talvez conheçam o trabalho dele, né? A gente sabe que o trabalho de Freud sofreu e sofre muito preconceito, né? Nós temos aí o Skinner, do behaviorismo, William James, nós temos o Watson, Pavlov, também esses dois últimos aí trabalhando dentro do behaviorismo, ou seja, o estudo do comportamento, tá? Então aí, principalmente para quem vai estar fazendo o trabalho aí de conclusão de módulo, né, que pegou aí os teóricos que trabalham com questões relativas ao processo de desenvolvimento da aprendizagem, nós temos aí alguns, né, desses teóricos maravilhosos que você pode estar desenvolvendo ali sua fonte de pesquisa, tá? Os pioneiros da psicologia, né, esses pioneiros da psicologia, eles procuraram, dentro das suas possibilidades, atingir tais critérios, né, os critérios científicos para estar elaborando aí a sua pesquisa, tá, e formular aí as suas teorias. Entretanto, gente, os conhecimentos produzidos inicialmente caracterizam-se muito mais como uma postura metodológica, ou seja, que buscava ali um método correto para desenvolver, né, a pesquisa, e a construção teórica. Eles precisavam de desenvolver uma teoria. Embora a psicologia científica tenha nascido na Alemanha, repare que a gente está falando isso o tempo todo, né? Aonde que a psicologia científica nasceu? Ela nasceu na Alemanha. Porém, é nos Estados Unidos que ela encontra campo para um rápido crescimento. Resultado do quê? Do grande avanço econômico que os Estados Unidos estava, né, dentro desse sistema capitalista. O sistema capitalista favoreceu o rápido e amplo desenvolvimento, tá, da psicologia nos Estados Unidos, tá? É uma questão aqui à parte para a gente poder pensar. Uma sociedade capitalista, né, ela gera uma necessidade de estudos do comportamento humano, da consciência do homem, né, da vida psíquica, principalmente em questões aí do bom aproveitamento. Você vai ver que a psicologia ela é utilizada não só pela educação, mas, por exemplo, o sistema capitalista é um sistema industrial. Então, qual é o tipo de pessoa, né, por meio da psicologia que a gente deseja, a gente almeja que vá atender aí a demanda do mercado, tá? É ali, né, nos Estados Unidos que vai surgir as primeiras abordagens ou escolas
em psicologia. O que significa a palavra abordagem? Abordagem é a forma como você aborda mesmo o pontapé, o início, né, do que seria aí os estudos voltados para psicologia, tá? Hoje nós temos aí inúmeras teorias. Porém, essas 3 que nós vamos ler são as 3 principais teorias que deram aí origem a outras teorias que nós vamos estudar ainda neste módulo, tá? Essas teorias seriam aí o funcionalismo de William James. Não se preocupe, porque nós vamos explicar passo a passo o que é o funcionalismo, o estruturalismo, tá? De Edward Titchener, e também o associacionismo de Thorndike, ok? Não se preocupe, nós vamos ver cada um deles aqui nas nossas aulas do módulo de Psicologia 1. Trouxe esse quadrinho aqui para a gente poder pensar algumas palavras da psicologia, né? E quais são aí os seus significados. Nós temos, por exemplo, a psicofísica. Lembrando que a palavra psico vem ali de psique. Psique é atribuído aí o significado de alma, consciência, tá? Lembrando que quando a gente fala de alma aqui, a gente tem que separar a questão religiosa. A gente não tá falando a gente tá falando da alma, da questão da consciência. Hoje a gente prefere trocar, né, a palavra alma por consciência, justamente devido ali, vamos dizer assim, aos desentendimentos religiosos acerca desse assunto, né? A gente sabe que a psicologia já sofreu muito por questões religiosas, por falta, assim, talvez, do entendimento de ambas as partes, da ciência e, no caso, da religião. Então, quando a gente tá falando de psique, essa alma, né, esse significado alma, a gente tá falando aí no sentido da consciência, tá? Então, você já pode colocar aí até no seu caderno, para que você não venha esquecer. Psique tem aí o significado como alma, tá? Física, psicofísica, o que seria? Seria ali os métodos científicos, né? A relação entre o ambiente físico e a percepção subjetiva. A psicologia, ela vai também se valer, né, da observação do ambiente físico, da percepção que cada indivíduo vai ter ali mediante ao ambiente, no caso, que ele é criado, que ele cresce, que ele vive, que ele convive e por aí vai, tá? A psicofísica vai atribuir aí as questões relativas, no caso, ao ambiente aonde esse sujeito, esse cidadão, ele vive. Psicologia. A psicologia seria ali o uso de métodos científicos, estudo da mente e também do comportamento, tá? Nós temos a psicanálise, que vai encabeçar ali como teórico, não é só ele, porém é o que se destaca, que é Freud, né? Sobre a experiência ali clínica, a formulação, no caso aí da teoria, baseada na prática. Também atrelada com a questão da consciência, dos sonhos, dos desejos reprimidos, por aí vai, tá? E a análise do comportamento. A análise do comportamento é uma fundamentação técnica, o behaviorismo. Behaviorismo, nós vamos ver na nossa apostila que behaviorismo vem da palavra behavior, que no inglês significa comportamento, tá? Então, análise do comportamento ou análise do behaviorismo, ou estudo comportamental, ou estudo do behaviorismo, é a mesma coisa. Atribui ali métodos científicos para que estude o comportamento humano, tá? E por último, nós temos ali a teoria cognitiva. Cognitivo vem de cognição, né? Da capacidade de aprendizagem. Seria ali as questões atreladas à experiência clínica, formulação teórica, uso de métodos científicos, tá? Isso aqui foi só um quadrinho com, assim, alguns resultados de significados de algumas palavras para que vocês possam estar praticando, vendo, tirando algumas dúvidas, tá? Vamos lá, gente. A primeira abordagem que nós vamos ver aqui hoje é o funcionalismo. O funcionalismo tem aí, né, como teórico principal Émile Durkheim, tá? Émile Durkheim, ele era um sociólogo francês, tá? A gente sabe que a sociologia é o estudo da sociedade. Então, Émile Durkheim, ele vai tentar entender o comportamento do homem, a sua consciência, enfim, por meio da sociedade. Então, ele vai procurar explicar a sociedade por meio do homem e vice-versa, tá?
ele vai começar ali a apontar alguns fatores que poderiam causar, por exemplo, as crises sociais. Nós vivemos crises sociais, né? Todos os lugares vivem crises sociais. E esse sociólogo, Émile Durkheim, ele busca entender quais são os fatores, né, que geram aí, no caso, essas crises sociais, quais são os fatores que geram, né, essas crises no aspecto morais, não só relativos às questões econômicas e políticas, mas também, tá? Então, ele vai começar a estudar, no caso, os fatos sociais. Então, o funcionalismo está atrelado aí a essa ideia de Émile Durkheim. O funcionalismo ele vai ser uma corrente teórica antropológica, ou seja, antropo, homem, lógica, estudo. O estudo do homem e da sociologia, né? No caso, a sociedade, o estudo da sociedade, trabalhada por esse teórico Émile Durkheim. Vai buscar entender o homem por meio da sociedade e a sociedade por meio do homem, tá? Tem origem aí ao positivismo. O positivismo, né, é a corrente aí filosófica dentro da sociologia que acredita que o homem ele vive em constante progresso, ou pelo menos deveria viver em constante progresso. E aí ele vai fazer essa interpretação da realidade social a partir da comparação da sociedade, como se ele fosse ali um organismo biológico. Ele vai fazer uma comparação entre as sociedades. E ele vai tentar entender por que o homem de uma sociedade é diferente de uma outra sociedade, entendeu, gente? Funcionalismo. Funcionalismo tem a ver com a antropologia, o estudo do homem, tem a ver aí com a sociologia, o estudo da sociedade. O funcionalismo tem como teórico aí, que se destaca, chamado Émile Durkheim, e ele vai atribuir aí o significado de começar a entender quais são os fatores aí que modificam os comportamentos do homem na sociedade e quais são os fatores também que modificam a sociedade por meio do homem, ok? Durkheim, né? O fato social. Eu trouxe esse quadrinho porque ele traz aí uma explicação bem interessante, tá? Ele vai falar assim: o objeto de estudo da sociologia de Émile Durkheim, né, diz assim: toda maneira de ser, tudo que a gente é, tudo que a gente pensa e tudo que a gente age, o que a gente pratica, é fruto do exterior. É fruto do quê? Da sociedade, tá? O indivíduo, então, ele age, ele pensa, ele realiza as coisas mediante um resultado de que ele é exteriormente falando. Ou seja, ele apresenta uma generalidade coletiva. Ele fala que nós somos generalizados pela coletividade, tá? E essa coletividade, essa sociedade, para Émile Durkheim, exerce sobre esse indivíduo, sobre esse cidadão, sobre esse componente da sociedade, uma espécie de coerção, que ele chama ali de coercitividade ou coerção social, tá? É a sociedade que vai fazer essa coerção do sujeito por meio de quê? De regras, de leis, de rituais, da religião, dos valores, da cultura. Nós somos guiados, então, para Émile Durkheim, não de maneira individual, puramente individual, mas como fruto de uma sociedade, tá? Então, ele vai falar ali sobre a generalidade ou coletividade, ou seja, tudo aquilo que é repetido em todos os indivíduos, que é comum ali à coletividade, que é comum à sociedade em que a pessoa está inserida. A exterioridade, né, é exterior aos indivíduos, possui, no caso ali, a independência das vontades, no caso, isoladas, assim como as regras, leis e normas sociais, ou seja, as regras, a cultura, as leis e os costumes, a religião que a gente, no caso, vamos dizer assim, pratica, para Émile Durkheim, lembrando que é para Émile Durkheim, tá? Esse é o pensamento desse teórico, tá? Tudo isso é fruto do exterior e não de uma livre escolha, vamos dizer assim, daquele indivíduo, tá? Coercitividade e coerção social. O que significa isso? Bem, aparece como força que os fatos exercem sobre os indivíduos, sobre o fato social, tá? Apresenta-se sobre formas de sanção, pressões sociais ou punições legais ou morais. Por exemplo, quando você pratica algo que é contra a sua cultura, contra a sua regra, contra a sua lei, contra a sua religião, geralmente a sociedade tende a nos punir quando nós fugimos da coercitividade social.
Então, manifesta-se quando adotamos, por exemplo, um idioma, uma moda, aceitamos costumes de outra religião. Se você aceita um costume de uma religião diferente da religião aceita ali por aquele povo onde você habita, onde você mora, você vai sofrer uma retaliação. Se você utilizar uma moda diferente da moda utilizada também por aquela sociedade onde você está inserido, certamente vai acontecer algo chamado ali de retaliação, tá? Então, isso aqui é o funcionalismo. Agora, nós vamos ver aí o estruturalismo, tá? Nós temos aí o estruturalismo, alguns teóricos que se destacam, tá? Na nossa apostila tem ali o Wundt e o Titchener, tá? Bem, o que é o estruturalismo? O estruturalismo, se você for pegar o significado da própria palavra, você já vai entender que é uma estrutura. Mas que estrutura é essa? É uma estrutura social. Olha só que interessante. O objeto de estudo, o objeto de análise, né, do estruturalismo é a consciência humana, tá? E ele ganha este nome de estruturalismo porque ele procura ali investigar, tá? Quais são as estruturas sociais de funcionamento que vão ali trabalhar com a mente, com o consciente humano. Ou seja, tá? Quais são as estruturas do sistema nervoso central que são influenciadas por fatores, por exemplo, externos, tá? Por exemplo, o método aí que eles vão utilizar é da introspecção. Aí tem muito mais a ver com o lado subjetivo, né? Com a experimentação. As teorias, no caso do estruturalismo, elas são todas formuladas através de verificações e conclusões em laboratórios, né? Laboratoriais. E aí, Titchener, ele vai propor 3 estados elementares da consciência. Nós somos afetados ali para ele, né? Por meio desses 3 estágios, que seriam as sensações, as imagens e os estados afetivos, tá? O outro, né? A outra abordagem, nós vimos ali o funcionalismo, o estruturalismo, e nós estamos vendo aqui, por último, o associacionismo de Thorndike, que ele vai falar que o objeto do associanismo é uma associação mesmo, tá? É o comportamento, tá? Comportamentos estes gerados por meio de associações. Eles vão ter como método ali a observação e a experimentação. Eles vão fazer experimentos e observar o comportamento do ser humano ou de animais por meio das associações que nós estabelecemos, tá? Essa é a teoria pioneira, né, em questões da aprendizagem, quando ocorre, por exemplo, uma associação de ideias, tá? Se no funcionalismo, né, de Emile Durkheim, ele tem a lei do fato social ou do fator social, o associacionismo, ele tem ali como a lei do efeito. É como se fosse uma causa e efeito, causa e consequência, né? Onde todo comportamento ele tende a se repetir se ele for recompensado. Aquilo que você faz e te atribui algo que seja bom, você vai querer recompensar, você vai querer repetir aquilo, né? Se você tiver uma recompensa positiva. Porém, você não vai talvez querer repetir, né? Se você for castigado, tá? Esse associacionismo, né, pelo efeito ali do organismo, onde associa situações e generaliza, no caso, a aprendizagem. Por exemplo, se você descobrir que você tocar apertar um botãozinho vai tocar uma música, né, ali o botão de um rádio, você vai estar sempre apertando aquele botão quando você quiser relaxar. Vamos supor, um exemplo mais fácil, tá? Tem pessoas que associam o ato de comer como uma recompensa de algo positivo. Eu passei na autoescola, eu tirei nota 10, eu vou ter uma recompensa. Qual é essa minha recompensa? A comida, tá? Tem pessoas que fazem dessa forma. É um tipo de recompensa, é uma associação, né? Porém, por outro lado, né? Se alguma coisa, eu não posso tirar nota ruim, porque se eu tirar nota ruim, vai vir um sentimento negativo, vou ser castigado. Então, existe uma associação. Existe, por exemplo, pessoas que associaram de maneira negativa, vamos supor, o amor, tá? Tem pessoas que se envolvem amorosamente com uma pessoa, tem uma decepção amorosa, e aí o que acontece? A pessoa, geralmente, ela tende a misturar tudo, colocar tudo no mesmo saco e achar que todo mundo é igual. E aí o que ela faz? Toda vez que ela achar que ela está passando por um momento de amor
o que ela vai fazer? Ela vai se esquivar, porque ela não quer passar por aquilo. Ela associou que todo amor vai causar uma sensação ruim, tá? O que é o associanismo? É uma doutrina segundo a qual a mente pode ser entendida como um complexo de ideias relacionadas entre si por forças da associação que existem, no caso, entre elas, tá? As coisas, tá? Elas são associadas na nossa mente em virtude da nossa experiência com o mundo. Então, o associanismo, ele está diretamente ligado com as questões da experiência do mundo. Portanto, gente, o associanismo se baseia no empirismo. O que é o empirismo? São as práticas do cotidiano, as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Vamos ver o que a nossa apostila tem sobre cada uma dessas abordagens? Funcionalismo. Isso que tá aqui, eu retirei da nossa apostila, tá bom? O funcionalismo, ele é considerado como a primeira sistematização genuinamente americana, tá? O funcionalismo, ele é genuinamente americano de conhecimentos da psicologia. Uma sociedade que existe o pragmatismo para seu desenvolvimento econômico acaba por exigir dos cientistas americanos o mesmo espírito, ou seja, o funcionalismo, ele é ali totalmente voltado com a intenção ali de atender uma sociedade econômica científica, capitalista, né, urbana, tecnológica, de desenvolvimento. Então, desse modo, essa escola funcionalismo de William James, no caso, ela vai se importar em responder o que os homens fazem, por que eles fazem. Lembra? O estudo da sociedade por meio dos homens e dos homens por meio da sociedade. Por que os homens fazem o que fazem? Homens aqui no sentido genérico, homem e mulher, raça humana. E por que eles fazem o que eles fazem, tá? Para responder a estas questões, William James, ele elege, no caso, a consciência como centro de suas preocupações, tá? E busca a compreensão de seu funcionamento, na medida em que o homem a usa para adaptar-se ao meio. Então, aí, mais uma vez, vai estar falando sobre o meio. Por que os homens fazem o que fazem, né? O como eles fazem, por que eles fazem. É para se adaptar ao meio? Se a gente for diferente ou fazer diferente, a gente vai acabar se destacando, sendo marginalizado dentro dessa sociedade? É esse o desejo, no caso aí, que as pessoas querem? É isso aí que William James, ele para pensar, tá? O estruturalismo foi a segunda abordagem, né, que nós estudamos, que vai dizer aí que o estruturalismo, né, na nossa apostila, ele está preocupado com a compreensão do fenômeno que o funcionalismo, a consciência, tá? Ele está preocupado com a compreensão do mesmo fenômeno. Então, tanto o funcionalismo quanto o estruturalismo, eles estão preocupados com a consciência, tá? Só que diferente do funcionalismo de William James, Titchener, através aí do estruturalismo, ele quer estudar os aspectos estruturais, os aspectos fisiológicos. O estruturalismo está associado ali ao sistema nervoso central, às sensações, às percepções, tá? Do homem, tá? Isto é, os estados elementares da consciência como estrutura do sistema nervoso central. Grifa isso aí na sua apostila, coloca no seu caderno, nas suas anotações, tá? Esta escola quando a gente diz aqui, é abordagem, tá? Escola ou abordagem. Não é escola, tijolo, cadeira que tá querendo dizer. Tá querendo dizer da abordagem, tá? Essa escola, né, o estruturalismo, ela é inaugurada por Wundt e ela é depois aí, dado uma continuidade aos seus estudos por Titchener, que foi o seguidor dele, tá? E foi quem usou o termo estruturalismo pela primeira vez, por isso que muitas das vezes é associado a Titchener, ok? No sentido aí, no caso de diferenciá-la do funcionalismo. Enquanto o funcionalismo, os dois estão preocupados com o fenômeno da consciência, né, do ser humano. Só que enquanto o funcionalismo está ali atrelado às questões da sociedade, o estruturalismo ele vai além, ele procura as questões estruturais, elementares do ser humano. E ele vai atribuir a estrutura elementar do ser humano como o sistema nervoso central. Nós vimos que o funcionalismo tem ali o fator social. O estruturalismo tem o fator do sistema nervoso central, né? E nós vimos ali, por último, né, aqui nesse outro slide, ó,
que o associacionismo ele tem a lei do efeito, né? O efeito de ser recompensado ou dele ser castigado, a associação de situações, tá? O método de observação de Titchener, assim como de Wundt, né, a quem ele faz ali, dá continuidade às suas pesquisas, é o introspeccionismo, ou seja, o olhar para dentro, tá? E os conhecimentos psicológicos produzidos são eminentemente experimentais, isso produzidos, no caso, aí, a partir de experimentos laboratoriais, tá? Em laboratórios. O que a nossa apostila tem aí a dizer sobre o associacionismo, né? O principal representante aí do caso do associacionismo é Thorndike. E a sua importância está em ter sido formulador de uma primeira teoria da aprendizagem na psicologia. Então, olha que interessante. O associacionismo, né? A lei do efeito, né? Da recompensa, do castigo, de repetir a atitude, comportamentos ou não, ele foi utilizado pela primeira vez na questão da aprendizagem, a teoria da aprendizagem. Por que eu aprendo, né? A associação que eu faço, né? Inclusive, essa abordagem, essa escola vai dar depois lá prosseguimento, margem para o desenvolvimento do behaviorismo, do estudo do comportamento, né? De algumas práticas que nós vivenciávamos dentro da escola. Vamos lá, a gente vai ver tudo isso, tá? A sua produção de conhecimentos, no caso do associacionismo, pautava-se por uma visão de utilidade desse conhecimento, muito mais do que por questões filosóficas que perpassam a psicologia. O termo associanismo origina-se da concepção de que a aprendizagem ela se dá por meio da associação das ideias, das mais simples às mais complexas, como um espiral, né? Assim, para aprender uma coisa complexa, a pessoa ela precisaria então aprender primeiro a mais simples, porque aí ela ia começar a associar a mais simples, a mediana, a mais complexa. Para o associacionismo, a gente vive vamos dizer assim, associando situações, como por exemplo, quem faz comida, né? Se você sabe fazer um arroz, provavelmente você sabe temperar um feijão e por aí vai. Por quê? São coisas iguais? Não são coisas iguais, mas um conhecimento atrela ao outro. Se você sabe dourar um alho para fazer um arroz, você sabe dourar um alho para fazer um feijão, um exemplo, tá, gente? Porque a gente vai utilizando de experiências, de coisas que nós já temos e associando das coisas mais simples às coisas mais difíceis, tá? Thorndike, ele vai formular a lei do efeito, que seria aí de grande utilidade para a psicologia, no caso comportamentalista, conforme eu havia falado, né? A psicologia comportamentalista é a behaviorista. Lembra que a gente falou que no inglês é behaviorismo, no português comportamentalismo, né? Comportamentalista. De acordo, então, com essa lei, a lei do efeito, todo comportamento de um organismo, um homem, um pombo, um rato, de qualquer ser vivo, ele vai se repetir se houver uma recompensa assim que ele o emitir, tá? Por outro lado, se o comportamento, né, o comportamento tenderá a não acontecer se o organismo for castigado, né? Se o organismo for castigado após a ocorrência de um comportamento, tende aquele organismo vivo, né, um homem, um pombo, um rato, tende a não praticar novamente, porque ele vai saber que ele vai ser castigado, tá? E pela lei do efeito, o organismo irá associar essas situações com outras semelhantes. Por exemplo, se apertarmos o botão de um rádio, formos premiados com uma música. Em outras oportunidades, vamos apertar de novo o mesmo botão, porque a gente vai achar que toda vez que a gente aperta aquele botão, a gente vai ser premiado com aquela música, tá? Os experimentos do associacionismo foram utilizados principalmente com ratos, onde ali eles colocavam um botão, o rato ia lá, apertava e caía uma comidinha. Então, toda vez que ele sentisse fome, ele ia lá e apertava aquele botãozinho. Nós vamos ver isso ainda na nossa apostila, dentro dos nossos conteúdos. Você não vai precisar de se preocupar, que a gente tem tudo isso pra gente ver. Eu vou pedir para que você não deixe de realizar todas as atividades propostas para a nossa aula de hoje, tá?
Assista esse vídeo quantas vezes for necessário. O assunto ele não é difícil, porém é necessário aí você se dedicar para que você possa compreender o significado de cada um desses termos, tá? Não se esqueça de assistir ali o vídeo referente aos trabalhos de conclusão de módulo. Lembrando que os trabalhos de conclusão de módulo, eles precisam ser entregues na terceira aula, no nosso terceiro encontro, tá? Dentro do nosso horário de aula, tá? Não deixe de colocar dentro da pasta do trabalho de conclusão de módulo. Não coloque em outra pasta. Assine todas as listas de presença, porque a sua não assinatura também contabiliza que você não teve presença. Eu preciso lançar, né? Para nossa secretaria, a assinatura de vocês. É igual aquela assinatura que vocês faziam à mão, né, dentro da sala de aula. A gente também faz ali a emissão dessas listas de presença. Então, eu preciso que vocês tenham esse compromisso comigo, de estar assinando todas as listas. Façam suas atividades, porque as atividades elas valem como conceito e também vale como ali a sua participação em presença. Também não vale só você colocar o seu nome na lista de presença e não realizar as atividades. Através das atividades, eu consigo entender se o meu aluno está entendendo o conteúdo, se ele não está entendendo. Caso você tenha alguma dúvida, você pode estar me procurando na bate-papo da plataforma para que a gente possa estar aí tirando essa dúvida, conversando um pouco mais, tá bom? Olha, um grande beijo, estudem, leiam toda essa apostila. Até a próxima!